Gente, se vocês adivinharem de que eu vou falar agora, vocês ganham um prêmio. Não, gente, tô brincando. Mas eu vou falar de Amazônia 13, de Metamorfoses da Amazônia. Gente, pelo amor de Deus, a autora deve estar assim, com a orelha quente toda vez que eu gravo o vídeo que eu falo dela, toda vez que eu falo dela nos stories, porque a mulher não deve aguentar mais eu falando do livro dela, do texto dela, enfim. Mas eu tenho uma coisa pra pontuar. Hoje é quarta-feira e eu estou revisando as duas últimas aulas de Amazônia 3 que estão gravadas para a prova de segunda. Quando sair esse vídeo, eu vou estar na minha última aula de acidente na minha prova de Amazônia 3. Então torçam daí por mim que eu tô fazendo prova agora. Mas o que eu tenho pra falar? Eu tava revisando a aula do texto Metamorfoses da Amazônia, que ele tá até aqui. O dito cujo está aqui, Metamorfoses da Amazônia. E o que eu tenho pra falar desse texto? É o seguinte, primeira coisa, eu como uma mera estudante, né, eu acho que eu tenho o que falar disso. Eu tô adiantando essa disciplina, né, tô no segundo período, tô fazendo ela agora, porque eu queria terminar as minhas disciplinas regionais, como já falei pra vocês, não vou repetir. E tô adiantando, essa disciplina é do quarto período. O quarto período está vendo metodologia de ensino da história e história medieval. História global, ali existe uma história medieval. Ainda não tiveram uma aula de Brasil. E essa disciplina tá no meio de medieval. E essa disciplina foca ali no século XX, ao mesmo tempo que eles estão vendo medieval. Então, o que eu vou falar aqui? Eu acho que a disciplina de Amazônia 3 deveria servir depois, lá pelo quinto período, quinto não, lá pelo sexto período ou sétimo período. Não sei quando é que eles têm Brasil 4 por aí, ou história contemporânea, não sei. Mas eu acho que deveria vir junto, sabe? Junto com o século XX, de fato. Porque, gente, ao mesmo tempo que eles estão estudando medieval, Baixa Idade Média, eles estão estudando século XX, globalização geopolítica. Gente, isso embaralha a cabeça. E assim, eu sei que a gente tem que ter uma noção de tudo, que a faculdade não ensina essas coisas pra gente, elas só vão dar um viés de análise. Mas, gente, é impossível você lembrar de tudo, é impossível você saber com profundidade sobre geopolítica. Eu não sei sobre geopolítica. E muitos alunos da turma e muitos colegas meus também dizem que não tem facilidade com geopolítica. Poucas são as exceções, inclusive Nelian é uma exceção, que ele gosta muito de geopolítica, mas a grande maioria não gosta e nem entende, porque ainda não tiveram isso na faculdade. Colocar uma disciplina de globalização, de geopolítica, século XX, para alunos que estão vendo medieval, eu achei complicado desse currículo. É a primeira vez dessa disciplina no currículo de 2019, ainda não teve, né? E tá sendo dada no quarto período. Eu acho que deveria adiar um pouquinho, sabe? Acho que deveria ter colocado ali mais para os períodos mais pra frente. Mas é um comentário particular, assim, é uma opinião particular. Eu não sei se o pessoal concorda, mas é uma coisa que eu acho válido. Enfim. E sobre o texto de Metamorfoses da Amazônia, gente, vou ser bem sincera com vocês, eu já metralhei esse texto milhares de vezes, né, toda vez que eu falo dele eu metralho, porque eu acho assim um texto difícil, mas não é uma particularidade dele. Eu acho que todos os textos de ciências sociais são complicados em algum nível, porque a forma de escrita é diferente, e não é culpa da autora, né, até porque cada área vai ter uma forma de escrita diferente, antropologia tem uma, ciência política tem outra. Enfim, textos de ciências sociais normalmente são difíceis pra gente de história, né? Pelo menos pelo que eu sei aí de grande parte das pessoas, quem não tem facilidade. Eu ainda consigo lidar ali com antropologia e mais ou menos, não tanto. E aí, o que eu acho? Eu acho que esse texto, ele tem muito, como é que eu posso dizer? Muito conteúdo extra, sabe? Ela deixa muito abrangente alguma coisa, uma coisa ali do texto dela, sabe? Ela especifica muito algumas coisas, sendo que a parte essencial do texto, a parte clara do texto, o objetivo principal do texto, a gente resume, sei lá, em 3 parágrafos, entendeu? Só que aí ela vai contextualizar, ela vai dar exemplos, aí vai comentar esses exemplos, enfim. Tem muita coisa que é coisa extra no texto dela, é material extra, sabe? Informação a mais. E se você pesca as principais informações do texto, já dá pra você entender o que ela tá querendo dizer.
E aí você vai falar, mas Emily, isso daí é óbvio, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque assistindo a aula do professor Rafael, eu vi que a questão não é que eu não tinha entendido o texto, eu tinha entendido o principal ponto do texto, que é o mais importante, eu tinha entendido o que ela estava querendo dizer. Só que eu não entendia as especificidades do que ela estava falando de geopolítica, as especificidades do século XX ali de Hobbes Blanc, porque eu ainda não tive esse conteúdo, então eu não ia saber, é lógico que eu não ia saber. E no ensino médio, eu particularmente não vi isso com tanta veemência, então essas coisas mais específicas de determinados países ali envolvidos na geopolítica ali do século XX, eu não sabia, não tinha facilidade em entender aquilo. Mas o ponto principal no que tange a Amazônia, no que tange a Zona Franca de Manaus, eu entendi. E eu fiz muitas anotações no meu caderno, me ajudou muito a revisar essa aula, porque eu lembrei de muita coisa que eu tinha entendido durante o texto e me fez pensar assim, mano, não é que eu não entendi. Eu entendi o ponto principal, eu não entendi coisas muito específicas ali de século XX. Então, me deixou mais calma em relação a esse texto, em relação à prova também. No meio disso tudo, eu falei para algumas amigas assim, gente, eu não suporto século XX, globalização, não é pra mim. Só que eu percebi que não é que eu não gosto de século XX, eu não gosto do recorte econômico do século XX, é isso que eu não gosto. E é assim, muita gente também não gosta. Mas no que diz respeito à história cultural, à cultura daquele século, cultura política até, eu gosto, sabe? Analisar discursos, analisar a cultura de uma sociedade do século XX é legal. E eu percebi isso também com a Bárbara Weinstein, porque o texto dela, que a gente viu em Amazônia 2, tem um recorte muito das instituições bancárias, e essa parte eu realmente não gostei, achei chata, achei complicada, mas a parte que ela fala da sociedade da borracha foi muito legal pra mim, só reforçando que eu já falo que talvez a minha área de estudo seja algo ligado à antropologia cultural, alguma coisa ligada à cultura e sociedade, sabe? Ao invés de um recorte mais econômico, e a gente sabe que tudo se interliga ali, mas esse texto, por exemplo, Metamorfose da Amazônia, teve um momento na aula que o professor falou sobre Belle Époque. E no que diz respeito à questão econômica, eu não tenho tanta facilidade. Mas no que diz respeito às cidades flutuantes, à consolidação de Manaus ali no âmbito econômico-capitalista, eu tenho uma noção, sabe? Eu consigo desenvolver de alguma forma a questão da Manaus moderna. Então, eu me senti menos burra revisando essa aula e conseguindo anotar algumas coisas essenciais. E aí o que acontece? Essa aula era para ter revisado na segunda, só que o professor não adicionou, né? Eu nem falei pra vocês, mas segunda-feira foi feriado, dia 15 de novembro, e eu tinha marcado de revisar essas duas aulas, só que o professor não tinha adicionado, eu não tinha visto também que ele não tinha adicionado, aí eu tinha marcado, enfim. Ele não adicionou, adicionou ontem, e aí na segunda-feira eu cuidei um pouco do projeto de História Indígena. Ontem eu assisti a live do Laboratório de História Política, e trabalho de História Política da Amazônia, algo assim, Labuta. E hoje eu pretendo terminar o livro do Funari, ou pelo menos ler a parte de Roma, e pretendo trazer um vlog específico para vocês sobre. E também pretendo reassistir a última aula de Amazônia 3. E aí finalizo a minha revisão de Amazônia 3 hoje ainda, se Deus quiser, se der tudo certo. E é isso, gente. O feedback geral estou me sentindo menos burra com Amazônia 3 depois dessa revisão. E não é que eu seja burra, eu só não tenho facilidade com alguns recortes, mas eu consigo desenvolver de alguma forma. Pelo menos o ponto principal eu consigo levar. E é isso, gente. A gente vai se falando no decorrer do vlog, tá bom? Um beijo. Até depois.
muito em gravar um vlog de leitura desses dois livrinhos aqui. Esse aqui é o História Antiga do Guarinello, que eu mostrei no início do período pra vocês. E esse aqui é o Grécia e Roma do Funari. Eu pensei muito em gravar um vlog de leitura desses dois livros, só que eu não consegui gravar no início do período, eu nem lembrei dessa possibilidade. E agora no final do período eu queria gravar, finalizando os dois livros, mas como eu finalizei em 2 dias, um em cada, eu falei, não faz nem sentido eu gravar, que vai ficar, sei lá, com 5 minutos. Então eu vou comentar nesse vlog aqui sobre esses dois livros, o que eu achei de cada um. E vou fazer um vídeo falando sobre os meus materiais da faculdade, do segundo período. E quero fazer também um vídeo ou um post no Instagram, me segue, tá aqui embaixo no Instagram, falando sobre materiais para você estudar antiguidade, ou livros, artigos para você estudar. Enfim, vamos comentar então sobre esses dois livros aqui. Vou falar então primeiro desse aqui, História Antiga, do Guarinello, porque eu tenho uma história com o Guarinello. O primeiro texto de História Antiga Oriental, que foi a minha disciplina do primeiro período, falou sobre Mesopotâmia, Egito, hebreus, fenícios, persas, toda aquela população ali do Oriente. O primeiro texto foi desse autor, do Guarinello, e foi um texto chamado A Morfologia da História, algo assim, que falava sobre formas da história. Na época, gente, foi um terror, porque eu não tinha entendido nada sobre aquele texto. Hoje eu entendo que ele estava falando basicamente que a história que a gente conta é uma representação. Ela não existe. Você não tem como segurar a história em suas mãos, isso não existe. Você vai construir uma narrativa de uma história a partir dos vestígios deixados por ela, seja vestígio material, imaterial, enfim. E aí, foi muito confuso, eu fiquei com trauma do Guarinello durante todo o período, não tinha entendido nada. E aí, esse livro aqui, eu sabia que ele dava uma contextualização muito boa de história antiga. Pra mim, que não entendia muita coisa, ele era muito bom. Mas quando eu fui comprar, quando chegou ali no final do primeiro período, eu sentei com meu amigo Riverino e falei, amigo, vamos ver os livros que a gente pode precisar em história antiga ocidental. E esse aqui tava na lista. Mas como eu não gosto de história antiga, não gostava tanto na época, eu falei, não, nem vou comprar esse aqui porque não vai adiantar, eu não vou ler. Primeiro livro que o professor falou que a gente tinha que ler pra disciplina. Esse aqui e esse aqui, pra poder responder a prova e acompanhar a disciplina. Eu li, e o que eu achei do Guarinello depois dessa segunda leitura, então, do segundo contato com o autor. A primeira coisa que eu tenho pra falar sobre esse livro aqui é que ele é totalmente diferente da linguagem do Funari. Esse livro aqui eu recomendo mais para quem já tá na faculdade ou pretende estudar história, que se inteira um pouco sobre esses debates de historiografia, porque esse livro aqui é muito de historiografia. Ele não vai te dar um recorte sobre Grécia, nem um recorte sobre Roma. Diferente do Funari, ele vai pegar ali as regiões do Mediterrâneo que se desenvolveram, digamos assim, os processos de desenvolvimento dessas sociedades do Mediterrâneo. E aqui ele não vai falar só sobre Grécia e Roma, por exemplo, nem sobre Atenas, Esparta apenas. Ele vai falar sobre Siracusa, Sicília, então vai falar sobre várias regiões que estão ali em torno do Mediterrâneo e que se desenvolveram de alguma forma na antiguidade. Então é um livro mais historiográfico mesmo, ele vai fazer um levantamento da historiografia antiga. Então, no primeiro momento do livro, ele fala um pouco sobre o que Marx falou sobre a antiguidade, sobre o que o Weber falou sobre a antiguidade, levanta um pouco esse debate de história antiga, existe o início da civilização, como é que fica esse rolê da história universal, né? Por que tem essa história universal? Será que é certo falar que existe uma história universal? E ele vai debatendo isso, vai mostrando um pouco como os historiadores atuais veem essa questão da antiguidade. Enfim, é um livro muito bom se você gosta de historiografia e se você gosta de um debate para além de Grécia e Roma. É lógico que é um livro de 175 páginas, ele não vai conseguir te dar um contexto muito amplo sobre todas as regiões, porque isso é impossível. Ele mesmo fala que o recorte do historiador, ele é sim um recorte arbitrário e muito bem explícito, porque quando a gente fala sobre a antiguidade, principalmente Grécia e Roma, e o foco em Grécia é em Atenas e Esparta. Mas existem outras cidades e estados totalmente complexas socialmente, culturalmente, que era bom a gente estudar. Mas todo o recorte do historiador é um recorte arbitrário e específico. Então, ele vai debater muito sobre historiografia nesse livro aqui. De início é um pouco difícil de entender, mas depois que você pega a manha do negócio, fica mais tranquilo de você levar. É um livro muito bom. Esses livros da Editora Contexto tem uma coleção chamada História na Universidade,
que são com vários historiadores muito famosos e muito conhecidos e importantes na área. Então esse aqui é o Guarinello, ele é muito importante. Então eu acho que eu recomendaria você procurar artigos dele primeiro, para ver se você gosta da linguagem, e depois tentar se aventurar em história antiga. Talvez eu não desse esse aqui para quem não tá na universidade, porque eu acho que é um debate muito, não específico, mas quem tá na universidade entende melhor. Ou quem se inteira muito dos debates historiográficos, de estudos históricos, entende melhor. Não vai ser um livro de conteúdo, é isso que eu quero dizer. Ele não vai te contar sobre a história de Grécia e Roma. Ele vai te falar o que aconteceu nesses processos do Mediterrâneo, no desenvolvimento das cidades do Mediterrâneo. E nessa ligação está Grécia e Roma. Então, ele entende mais essas duas regiões de Grécia e Roma como partes da integração do Mediterrâneo. As relações do Mediterrâneo passam também por Grécia e Roma. Então, é mais um debate mais geral, assim, sabe? Para afinar esse conteúdo aqui, esse comentário sobre o História Antiga do Guarinello, eu quero dar destaque a uma coisa que ele comenta na página 45. Ele fala assim, no penúltimo parágrafo: qualquer história específica é um recorte arbitrário, pois a história humana é uma só. Mas os recortes são necessários, pois não é possível falar de tudo ao mesmo tempo. O importante é que esses recortes sejam explícitos e conscientes. O que significa isso aqui? O Guarinello estava falando, no decorrer do início do livro dele, que durante muito tempo entendeu a história antiga como ponto central da história da humanidade. Então, Grécia e Roma foram os pilares de toda a sociedade, todas as sociedades vinham depois, como se fosse uma história progresso. Hoje em dia, a gente não entende a história como progresso. A gente não entende que teve um início, a vida começou na Mesopotâmia e depois passou para as outras regiões. A civilização começou na Europa e passou para outras regiões. A gente não entende mais isso. A gente entende a história como um processo. São processos de integração, processos de relações humanas. Então, o Guarinello ele vai falar aqui que a história universal, a história de Grécia e Roma como ponto principal de civilização, foi substituído por um conceito novo, que são os estudos mediterrâneos. O que significa isso? Aí ele vai falar na página 46. A unidade e a sequência perdidas foram, assim, substituídas por um espaço geográfico, o Mediterrâneo. Então, para além de dizer que a vida, a civilização começou na Grécia e na Roma, o Guarinello ele vai falar que a Grécia e Roma estavam integradas num processo de relações comerciais e trocas comerciais, trocas culturais e de relações mesmo no Mediterrâneo. Então, Grécia e Roma eram sim muito importantes, não vamos tirar essa importância das duas. E dentro de Grécia, Atenas e Esparta, muito importantes, tiveram um destaque muito grande, mas outras regiões também tiveram. Então, esse livro do Guarinello, ele vem muito mostrando isso. Ok, a gente tem essas regiões muito importantes, mas também tem outras regiões que tiveram um desenvolvimento muito legal também na antiguidade. Tiveram um avanço muito grande na antiguidade, tiveram complexidade cultural e complexidade social muito grande na antiguidade. Então vamos dar uma atenção para eles. E por que eu não recomendo para quem não é de história, ou quem não quer fazer faculdade de história? Porque às vezes o seu interesse é só em Grécia e Roma. E tá tudo bem também, só que a gente precisa entender que esse é um recorte da realidade. A vida não começou na Grécia e na Roma. Não, a antiguidade não é focada só em Grécia e Roma. Então acho que é importante você entender isso. Você tendo entendido isso, tá tudo certo. Pode focar lá em Grécia e Roma, e Atenas e Esparta, tudo bem. Mas entenda que a vida ela não começa nessas sociedades. A civilização não começa aqui, a história não é progresso, a história é processo. E dentro do processo da história, várias relações foram estabelecidas. E é isso que o Guarinello fala pra gente. Então é um livro importante, é um livro muito... Eu coloco leitura obrigatória para quem quer entender um pouco de história antiga da universidade. É um conteúdo muito bom. E eu recomendo muito. Terminei, não avalio o livro da faculdade, porque eu acho que são livros teóricos e não tenho que avaliar mediante minha cabeça, vozes da minha cabeça, não. Mas para estudos iniciais e principais para pensar a história antiga, esse aqui é com certeza leitura obrigatória. Agora, vamos falar do amor da minha vida, Pedro Paulo Funari. Funari, ao contrário do Guarinello, eu sou apaixonada desde Oriente. O Guarinello em Oriente, na história antiga oriental, foi tipo uma aversão, e o Funari foi totalmente amor. Eu referenciei o Funari em tudo que eu pude, nas resenhas críticas, nos trabalhos, na prova, porque a gente usou alguns textos dele, a gente viu um pouquinho do Funari em Oriente,
inclusive um livro chamado Fontes Históricas. Se eu não me engano, ele tem um texto lá, eu vou deixar o livro aqui. Eu não tenho o livro, mas eu quero comprar, inclusive. Mas a partir daquele texto, ele fala um pouco sobre cultura material, se eu não me engano. Para além dos textos, é sobre arqueologia, ele fala um pouquinho. E tem vários livros do Funari que eu quero ler, porque a leitura é muito acessível. O Funari, ele é um dos maiores historiadores, assim. Ele é historiador pela Universidade de São Paulo, a USP, e é mestre em antropologia social e doutor em arqueologia pela mesma instituição. Então ele é focado muito em antropologia, arqueologia, ponto. E ele é mestre, assim, gente, pra falar sobre a antiguidade, sobre esses assuntos. E eu acho, sim, que é um autor que, por mais que você não esteja na faculdade, você consegue ler e você consegue entender. Isso é o mais importante. E recomendo muito Grécia e Roma. Aqui já é um recorte mais específico nessas duas regiões, como o próprio nome já diz. Então, o livro ele tem uma divisão entre Grécia, a parte de Grécia, e aí fala um pouco sobre o surgimento da Grécia, sobre os povos que moravam na região da Grécia antiga, na clássica, e vai falar um pouquinho sobre Atenas e Esparta, a separação, a relação entre elas duas, a Guerra do Peloponeso, a liga né, das duas cidades-estado, a relação das duas, enfim, vai falar um pouquinho sobre essas duas cidades-estado. E quando fala do Império Romano, já vai falar também sobre as primeiras civilizações de Roma, como o cristianismo influenciou Roma, como que foi de início o cristianismo e depois a perseguição aos cristãos, e depois a consolidação do cristianismo como religião oficial do Império. Vai falar um pouquinho sobre curiosidades, sobre relações amorosas, sobre a cidade, sobre o papel das mulheres em cada sociedade. Enfim, quando ele fala sobre Roma, ele já faz uma comparação de Roma e Grécia. Então isso é muito interessante para a gente relacionar conhecimentos. Por que eu gosto tanto do Funari? Porque o Funari ele tem uma linguagem muito acessível para quem gosta de história, não é historiador, não pretende ser, mas quer conhecer e quer ter um conhecimento, acima de tudo, confiável. Então esse livro aqui eu recomendo para quem quer estudar um pouco sobre as sociedades antigas, né, as mais famosas aqui, que é Grécia e Roma. É muito interessante porque o Funari ele traz um conteúdo um tanto quanto curioso, assim, curiosidades coisas que a gente não sabia. Então, a gente sabe que muitas das nossas palavras do português vieram do latim, que era o latim vulgar, se eu não me engano. E aqui ele faz muitas referências, tipo, família, a mesma escrita de família em português é família em latim. Então ele vai falando, isso aqui em latim significa isso. Essa palavra aqui em latim é isso. Então, símbolos que a gente faz com as mãos, que em latim significa uma coisa bem tensa. Então, ele vai trazendo um pouquinho de curiosidades, né? As pessoas que estudam normalmente história estudam por curiosidade, que não são da faculdade, estudam por curiosidade, porque gostam de saber sobre a vida dos homens passados, das sociedades passadas, e esse livro aqui compreende muito bem isso. Então, se você gosta de antiguidade, quer saber umas coisas mais de curiosidade, recomendo muito Funari. Da mesma forma, se você quiser depois se aprofundar, procurar artigos do autor, colocar lá no Google Acadêmico Pedro Paulo Funari Arqueologia, ou Pedro Paulo Funari Antiguidade, vai aparecer muitas coisas. Eu adorei esse livro aqui, foi muito mais tranquilo de terminar do que o do Guarinello, por motivos óbvios, né, que é mais uma leitura mais corrida mesmo, e aqui você tem que parar, anotar, pensar, a relação entre as cidades, enfim, é diferente, as abordagens são diferentes, os dois são muito bons, eu gosto muito dos dois livros. Eu já tinha comprado esse aqui quando começou a disciplina, e aí o professor falou, você vai precisar dos dois. Aí eu fui comprar o do Guarinello, mas não me arrependi. São abordagens diferentes, mas igualmente importantes para estudar a antiguidade. E o que eu acho mais legal é que aqui depois, no final de cada capítulo, o Guarinello ele deixa sugestões de leituras. Então tem leitura em inglês para você fazer se você quiser se aprofundar na antiguidade. Tem livro em português também, coletânea de artigos, se você quiser se aprofundar em determinado assunto. Isso é muito importante, porque uma coisa, gente, é certa. Antiguidade, a gente não tem muito vestígio. Algumas cidades a gente não tem muito vestígio, algumas regiões a gente não tem muitas fontes para trabalhar. Então, todo o conteúdo que é nitidamente confiável, é importante a gente estar divulgando. Então, ele coloca isso no final de cada capítulo, sugestão de livros, de artigos, de autores para você conhecer, e isso é muito legal. E eu terminei, né, e eu gostei muito dos dois livros. A minha prova tá marcada para o dia 29, minha última prova que vai ser sobre Roma. Então, o que eu espero da prova? Eu espero que tenha alguma
questão ligada à cultura ou à helenização. Eu acho muito legal esse conteúdo e eu acho que o Funari abordou muito bem isso. E eu espero que eu consiga abordar tudo muito bem, assim como eu fiz de Grécia. Grécia deu muito certo, eu consegui relacionar muito bem os conteúdos, e o que eu acho mais engraçado é que Grécia eu meio que passei o olho pelo Funari. Eu foquei muito mais no Guarinello e me ajudou muito. A quarta questão da prova de Grécia, eu foquei só no Guarinello e foi muito legal isso. Então, tô esperando a prova, não sei o que esperar, eu espero que dê certo. A única coisa que eu tenho pra esperar é que dê certo. Mas é isso. Agora, hoje é sábado, hoje é feriado, então hoje eu não tenho aula. E eu vou editar esse vídeo pra mostrar pra vocês na segunda. Na outra semana eu já começo a gravar vídeos de conteúdos que eu tenho anotado. Vou pedir sugestão de vocês no Instagram, então me segue no Instagram, tá aqui embaixo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Na segunda que vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu vou estar fazendo minha prova de Amazônia 3. Então torçam por mim pra que dê tudo certo. Vocês sabem do trauma que eu tenho com essa disciplina. E é isso, gente. No mais, eu venho aqui falar pra vocês, eu falo no Instagram, tá bom? Não deixa de me seguir, se inscreve no canal, deixa aqui o que você achou, recomenda livros de antiguidade também, se você já passou por essa fase dessa disciplina. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!